Dia Internacional do Trabalhador. Uma data que reúne um bom número de trabalhadores para, mais uma vez, valorizarem o seu empenho e dedicação e, por outro lado, tem servido também de reflexão. Mas também os trabalhadores aproveitam a data para marchar, sobretudo para exigir melhores condições de trabalho, para exigir melhores condições salariais, enfim. E é por isso que hoje nós olharemos para esse assunto com bastante profundidade. Iremos refletir um pouco sobre o trabalhador angolano, mas nas vertentes que nos dominam, desde a nossa produtividade e aquilo que nos é dado como remuneração, como fruto do nosso trabalho. Hoje também iremos falar da criminalidade. Luanda está cada vez mais a tornar-se numa cidade violenta, onde pessoas com idades inferiores aos 18 anos e outras com idade igual ou superior a essa têm estado a praticar crimes hediondos, assaltos à mão armada, roubos, furtos, assassinatos e enfim. São as variadíssimas ações protagonizadas por cidadãos nacionais que assumem categoricamente a sua inimizade com a paz e segurança social. Infelizmente, nós todos somos vítimas e a qualquer momento podemos pagar por essas ações praticadas por diversos cidadãos nacionais e não só. E essa realidade não se limita para Luanda. Angola toda vem apresentando números nada satisfatórios no que diz respeito à criminalidade. Por exemplo, na província da Huila, vários jovens foram detidos nos últimos dias por estes terem se envolvido em crimes hediondos, assaltos à mão armada, homicídios e enfim. Hoje também olharemos para outros assuntos sociais que merecem a nossa atenção. Por isso, está feito o convite. Para o começo do nosso programa, vamos olhar imediatamente para o balanço apresentado pelas autoridades sanitárias sobre a situação de Covid-19. Lembrar aqui que nós não temos falado, nos últimos tempos, não temos falado dos casos novos e sim dos casos vacinados dia. O relatório aqui apresentado tem que ver com os vacinados a cada 24 horas. O nosso país administrou nas últimas 24 horas, através dos postos de vacinação de alto rendimento, um total, as equipas avançadas de vacinação, um total de 600 doses, destacando as províncias com maior produção diária, Uís com 258, Mochico com 191, Luanda com 151, segundo o registro digital individual para vacinação contra a Covid-19 da Direção Nacional de Saúde Pública, divulgado este domingo, 1º de maio de 2022. O cumulativo aponta para 18.532.006 casos de vacinação, de doses administradas, em outras palavras, com uma taxa de cobertura da produção ou da população-alvo com a idade igual ou superior aos 12 anos, esta é a população-alvo, de 64,27% e esquema básico de 33,89%. Segue então o quadro da vacinação em Angola. População-alvo, 18.932.660. Utentes com uma dose, 12.168.085. Utentes com doses completas, 6.416.260. Utentes com doses de reforço,
386.515. Utentes sem segunda dose, 5.509.535. Utentes sem a dose de reforço, 4.730.081. Lembrar aqui que, segundo coloca em nota aqui a Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, através da Direção Nacional de Saúde Pública, que o tempo de corte deste informe está fixado geralmente às 17 horas 30 minutos todos os dias. Então, ontem os dados foram revelados às 17h30. Hoje voltaremos a ter os dados deste 2 de maio. Esperamos que você que está do outro lado, que ainda não foi vacinado, vá logo ao posto, seja vacinado e que amanhã, quando cá estivermos, tenhamos então um relatório que inclua a sua dose. É responsabilidade de todos nós lutar contra o inimigo, que é a Covid-19. Vamos olhar aqui para algumas matérias de destaque neste dia de hoje. O Jornal de Angola escreve online que os angolanos residentes na Itália realizaram um culto ecumênico pelos 20 anos de paz. Portanto, o mês da paz lá se foi, mas a paz continua e deve permanecer eternamente. E angolanos na diáspora continuam, festejaram, valorizaram este mês da paz. Por outro lado, se olharmos para os destaques também do Jornal de Angola, online, os angolanos e zambianos têm o mesmo interesse na construção da estrada que liga os dois países. Empresários angolanos e zambianos ligados, deixa-me cá ver, coisas online, têm esta mania de escaparem-nos a qualquer altura. Prontos, cá estamos. Angolanos e zambianos ligados ao setor da construção manifestaram o seu interesse na passada sexta-feira em Lusaka na construção da ligação rodoviária que liga Angola e Zâmbia. É um assunto bem interessante. Se isto vier a concretizar-se, nós todos sairemos a ganhar, quer a Zâmbia, quer a Angola, pois uma estrada facilitaria e muito a circulação de pessoas e bens. Kwanza Sul, estrada nacional sem reaberta após ser reabilitada, um outro ganho para o nosso país e para aqueles que fazem viagens usando esta estrada nacional número 100, que muito tem estado a facilitar a circulação de pessoas e bens. Bom, nesta manhã nós iremos desenvolver assuntos diversos e nós vamos agora passar para o primeiríssimo assunto que vamos desenvolver numa vertente internacional. Vamos começar com assuntos de âmbito internacional, justamente olhar para a situação do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Os ucranianos continuam a sofrer a pressão da invasão russa a este país. Portanto, os refugiados que procuram saídas em vários pontos já vão encontrando também alguma dificuldade, uma vez que países como a Polónia, que tem recebido um grande número de refugiados ucranianos, está à beira da saturação no acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia. Um outro assunto da vertente internacional, a Sérvia apresentou o material militar do exército. Aqui a demonstração de força. Já na Índia, as temperaturas recorde foram registradas e é uma situação que vai preocupando as autoridades daquele país, uma vez que altas temperaturas podem sempre representar uma grande ameaça para a humanidade, para a vida e para a própria natureza que nos mantém vivos. Vamos então acompanhar as matérias na vertente internacional. Só depois disso passaremos a olhar para os assuntos de âmbito interno. O exército sérvio fez uma apresentação do equipamento militar do Estado no aeroporto militar perto de Belgrado.
O sistema de mísseis chinês FK-3 foi mostrado ao público pela primeira vez. O presidente do país assegurou que mostrar o material militar não é uma ameaça direta a ninguém e que serve apenas para impedir que países nos pensem em atacar a Sérvia. A Índia está a registrar temperaturas recordes, as mais altas desde que há registro. Os termómetros em grande parte do país ultrapassaram os 40 graus Celsius. De acordo com os especialistas, estas temperaturas são apenas normais no início do verão. Em 2015, o calor extremo tirou a vida a 3.500 pessoas. As pessoas estão a ser aconselhadas a ficar em casa e a beber muita água. Um agricultor conta que os legumes apodrecem antes de serem vendidos. Outro testemunho conta que tem um ventilador em casa, mas que não tem eletricidade para que funcione devido aos cortes de energia. O mês de março foi o mais quente de sempre. Não se reportava tanto calor desde há 122 anos, a altura em que começaram os registros meteorológicos. As colheitas também estão a ser afetadas. Um agricultor viu secar o campo onde tinha sementeiras com legumes para sobreviver. Os especialistas dizem que o calor extremo é resultado das mudanças climáticas. A Polónia anunciou ter já reportado a entrada no país de 3,5 milhões de refugiados oriundos da Ucrânia desde o início da invasão russa e começa a dar sinais de saturação perante a falta de recursos materiais e humanos para responder às necessidades. Desde 24 de fevereiro, há comboios diários a chegar à presmícia oriundo de Kiev e de Lviv. Um dos voluntários polacos no acolhimento a estas pessoas em figa da guerra é Igor Oronini, que se tem cruzado com pessoas que pretendiam ir ao encontro de amigos ou de famílias em Breslávia, Varsóvia ou até na Alemanha. Agora as pessoas estão apenas a deixar as cidades bombardeadas na Ucrânia sem saber muito bem para onde ir, o que fazer ou que condições podem ficar na Polónia, diz Igor. À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta sem fim à vista, há, no entanto, refugiados, incluindo mulheres, a decidir regressar já a casa e à estação de Lviv estarão agora a chegar cerca de 30 mil pessoas todos os dias que tinham fugido da guerra. A vertente internacional a arrancar com o nosso matinal. Bom, imediatamente nós vamos convidar aqui uma imagem, vamos olhar para um cenário que é nada mais, nada menos do que a realidade que vivemos todos os dias. O nosso interior, o nosso bairro, Luanda, quem chega a Luanda vai ver um cenário bonito, com as vias principais, mas temos o nosso interior, os nossos bairros, e isso acontece em toda a parte do mundo. Até as cidades mais desenvolvidas têm os famosos guetos, e nós não podemos escapar disso, não é? Então, também não somos milagrosos ao ponto de não ter o que os outros têm, né? Uns têm mais, outros menos, e somos todos seres humanos, e onde é humano há sempre uma ou outra coisa que não está dentro dos padrões estabelecidos, nesse caso para o urbanismo. Então vamos olhar aqui para o nosso bairro com um propósito. Nós vamos olhar para o nosso bairro com um propósito, para mostrar onde a coisa acontece. Nós, quando saímos de casa, a nossa primeira grande preocupação, depois de nos prepararmos, estamos arrumados, bem aprumados, a primeira grande preocupação nossa é chegar à via principal e conseguir o transporte coletivo, caso dependa deste meio. Os que têm viaturas próprias têm o grande objetivo de chegar à via principal e seguir o seu local de serviço ou qualquer outro destino que seja. Mas nós geralmente atravessamos uma distância considerável para chegarmos à nossa via principal. E é este o nosso interior, este é o nosso bairro que se vive todos os dias. Alguns saímos de forma segura, tranquila, confiante de que vou chegar à via principal, ninguém vai incomodar. Outros nem por isso, saem praticamente com o coração na mão, porque saem com medo
de serem assaltados, saem com medo de serem interpelados, saem com algum medo de a qualquer momento serem, enfim, atrapalhadas as suas vidas por pessoas que acham-se donas de tudo o que tem no bairro. Bom, a verdade é que essa imagem leva-nos a pensar no seguinte: se esse é o nosso bairro, o que é que nele acontece? Geralmente é ali onde acontece o assalto. Geralmente é neste bairro onde acontece o roubo, o furto. É aqui onde acontece aquela onda de delinquência juvenil que se instala em algumas comunidades. É neste bairro onde jovens e adolescentes envolvem-se em rixas. E sabe o que é que nós fazemos? Protegemos essas pessoas. Protegemos estes porque são nossos filhos, irmãos, primos, sobrinhos. São os filhos do vizinho, são nossos amigos e nós preferimos guardá-los dentro do bairro. E quem são as vítimas? As primeiras vítimas são os moradores desta zona. Então, mostramos o seu interior para entender que logo mais falaremos deste assunto. Antes do intervalo, vamos convidar o nosso telespectador a estar conosco para o nosso habitual quadro do tempo. Huila, máxima temperatura de 28 graus Celsius, 28 para Namibe e 32 para a província do Cunene. No Bengo, a máxima é de 33 graus, 30 graus em Luanda e 31 na província do Kwanza Norte. 30 graus centígrados em Malange, 34 na Lunda Norte, 29 na Lunda Sul. Máxima temperatura de 30 graus no Kwanza Sul, 30 graus em Benguela e 26 no Ambo. Bié com 27 graus, pode chover também no Chico, com 26 graus Celsius e a previsão máxima de 32 no Quandocumão. Assim, colocamos um ponto e vírgula, voltaremos dentro de minutos no próximo bloco. Começaremos falando do Dia dos Trabalhadores e depois vamos falar da delinquência. Na província da Huila, vários jovens ficaram detidos depois destes se terem envolvido em vários crimes e estão agora e serão apresentados ao Ministério Público. Estão detidos, serão apresentados ao Ministério Público para os outros procedimentos legais. Já, voltaremos em breve.